A gente lembra tudo que aconteceu nesse período pós-resultado das Sim. eleições. O silêncio absoluto de Bolsonaro, como o próprio Josias disse, os acampamentos, aquelas visitas ao acampamento, vocês podem confiar, estamos fazendo alguma coisa, e aí vem todas essas informações. Como é que a senhora vê a situação jurídica de Bolsonaro? Quer dizer, ele pode pegar uma pena de prisão como essa, de 17 anos? Olha, primeiramente que assim, a questão do Bolsonaro, ela se descola, pelo menos da leitura que eu faço, ela tem que ser descolada do posicionamento das Forças Armadas, né? É claro que é possível, dependendo da investigação que a Polícia Federal concluir, e como isso for processado na corte, é possível sim, né? Como isso já vinha sido aventado no meio jurídico muito antes dessa delação acontecer. A questão que eu chamo a atenção é que as Forças Armadas, elas são extremamente legalistas, muito legalistas, né? Nós não podemos nos esquecer que as Forças Armadas, elas são o braço armado, né? A parte bélica, né? O nosso poder beligerante, exercemos a nossa soberania beligerante por meio das nossas Forças Armadas. E temos que descolar, sim, né, a posição, postura, conduta de pessoas ligadas à cúpula das Forças Armadas, das instituições Forças Armadas, né? Ficou muito claro que não houve, né, sequer uma adesão das Forças Armadas, independente de qual força a gente esteja falando, por essa razão, né? Principalmente o Exército, eles são extremamente legalistas, né? O Exército, junto com as nossas cortes, eles representam os guardiões do Estado Democrático de Direito, né? Não se tem prova, mesmo no governo Bolsonaro, não se tem prova de que qualquer das nossas Forças Armadas, do ponto de vista institucional, tenha agido em favor de um Estado de exceção e contra o Estado Democrático de Direito, muito pelo contrário, né? O que a história nos mostrou no próprio governo Bolsonaro é de que houve uma garantia, né, de que o Estado Democrático fosse mantido. Então, me parece, né, que o posicionamento de uma pessoa da alta cúpula, uma ou duas pessoas da alta cúpula, me parece que tem mais algumas pessoas que ainda vão aparecer, não reflete, né, e nem pode refletir, esse até o apelo que eu faço, né, não pode refletir no posicionamento das Forças Armadas enquanto instituição, né? Elas ainda são o braço armado da soberania nacional, é por onde a gente exerce a nossa força beligerante, que é um dos expoentes do poder estatal. Falar sobre o poder, né, eu não sou cientista política, né, os doutores são muito melhores do que eu nisso, até porque se a gente vem de um pensamento desde Foucault até o pensamento de agora, né, do que a gente teve da mudança, né, de um governo de direita para um governo de esquerda, a gente percebe que poder não é só o poder por ele próprio, poder são relações, né? Já nos dizia, a história já nos disse, né? Poder não é só poder, né? Não é o exercício do poder. O poder ele se constrói através de relações. E me parece que o Bolsonaro não logrou êxito nisso, né? Quando ele precisou das relações para poder colocar em prática ou não esse plano, o poder, e aí entre muitas aspas, o poder ele não conseguiu exercer, porque ele não entendeu que o poder é relação. Então, até interessante isso, eu até queria passar a pergunta para o próprio Josias isso, porque eu acho que a nossa audiência aqui quer te ouvir, Josias, sobre isso. O Leonardo, ele mandou aqui, gente, esses outros comandantes que não aderiram, eles também não cometeram crime de prevaricação? Afinal, eles tiveram ciência de maquinações golpistas do então presidente e não tomaram providências. Ele colocou ali no nosso chat do YouTube. Josias, queria te ouvir, Josias, a respeito disso. Quer dizer, teve prevaricação, Josias, por parte desses que não levaram adiante? Como é que você vê a postura dos militares? A meu ver, houve prevaricação
E houve também crime de... alguns militares se acumpliciaram com o Bolsonaro, né? A professora Mariana tem razão quando diz que é preciso separar condutas de instituições. Então, você tem personagens e tem as Forças Armadas. Há as fardas e há a instituição. Eu entendo que alguns poucos oficiais deram às Forças Armadas como um todo uma péssima fama, Fabiola. Houve sim prevaricação. Imagine um oficial de altíssima patente participando de uma reunião com o então presidente da República, não havia ainda ocorrido a transferência de cargo, e o presidente fala abertamente sobre a hipótese de uma virada de mesa, virar a mesa de uma eleição, anular o resultado de uma eleição, eventualmente prender adversários. Obviamente, houve prevaricação. Uma pessoa que participe de uma reunião como essa tem a obrigação de testemunhar que isso ocorreu. E testemunhar de forma consequente seria chamar a polícia. E há casos como o do general Paulo Sérgio Nogueira, por exemplo, que foi comandante, foi ministro da Defesa, comandante do Exército, depois ministro da Defesa. Este general, ele patrocinou, junto com o Bolsonaro, uma cruzada para desacreditar as urnas. Ele compôs uma comissão de oficiais das Forças Armadas para questionar o TSE. O TSE respondia objetivamente às questões levantadas por essa comissão de militares e eles vinham com novas questões, falsas questões. Sabiam todos que as urnas eram confiáveis, estão aí funcionando há mais de 2 décadas. Né? Então, há sim um envolvimento, Fabiola, dos oficiais das Forças Armadas. Não é um envolvimento negligenciável, e eles também precisam ser envolvidos no inquérito e chamados à responsabilidade. Tem um detalhe, Fabiola, que eu queria mencionar para que os nossos espectadores fiquem absolutamente informados sobre o que se passa. O Alexandre de Moraes renovou por mais 90 dias, nesta quarta-feira, o inquérito sobre as milícias digitais. E é neste inquérito que se insere a delação do Mauro Cid. O inquérito é de 2021, o Alexandre de Moraes acaba de renovar pela 8ª vez esse inquérito sobre as milícias digitais. E ele, no despacho em que ele autorizou a Polícia Federal a prosseguir as investigações, ele faz menção a novas diligências que estão em curso, daí a necessidade da prorrogação, e, evidentemente, essas novas diligências estão vinculadas ao caso do Mauro Cid. E isso inclui, neste inquérito sobre milícias digitais, que começou lá atrás com o objetivo de investigar a difusão de notícias falsas nas redes sociais, esse inquérito ganhou uma outra projeção, porque nele se incluem os casos das joias, o caso da tentativa de golpe, o caso dos gastos com cartões corporativos do Palácio do Planalto. Tudo isso está no balaio desse inquérito das milícias digitais, que, como disse, acaba de ser renovado pelo Alexandre de Moraes. Há um segundo detalhe, Fabiola, por último, que não deve passar despercebido. Nas sessões do Supremo, em que foram julgados e condenados os 3 primeiros encrencados no quebra-quebra de 8 de janeiro, os executores da tentativa de golpe, o Alexandre de Moraes disse explicitamente que o 8 de janeiro foi uma tentativa de reverter o resultado das eleições de 2022. E ele disse lá, algo que orna aqui com o que nós estamos verificando com o conteúdo da delação do Mauro Cid, ele disse explicitamente que o golpe não foi bem sucedido porque não houve a adesão das Forças Armadas. É o que diz o Mauro Cid. Tirando o então comandante da Marinha, não houve uma adesão dos demais integrantes da cúpula militar. Então está tudo se fechando, Fabiola. Isso estamos aqui, eu acho, por isso estamos aqui. Vamos que vamos, a gente tem aqui convidados também para a gente repercutir essa reportagem do Aguirre Talento, que é a nossa manchete principal. Estão conosco aqui o professor Walter Mairovich, para a gente falar sobre do ponto de vista jurídico, e a gente convidou também a doutora Mariana Lixa, que é advogada em Direito Militar, especializada em Direito Militar, também para nos ajudar a entender esse conteúdo da delação de Mauro Cid. Olá, doutora Mariana, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, bom dia. Não sei se vocês me escutam bem. Escutamos. Olá, professor Mairovic, Muito bom bem. dia. Oi, Fabiola. Oi, Josias. Bom dia, doutora Mariana. Vou Bom dia, começar, doutor. vou começar aqui com o professor Mairovic, e queria já saber o que que essa delação, né, essa informação que Mauro Cid traz à Polícia Federal complica a vida de Bolsonaro. Quer dizer, o que que pode trazer de consequência a Bolsonaro essa informação de que ele recebeu um plano de golpe e apresentou isso aos militares? Juridicamente, complica muito, mas muito mesmo. E não só o Bolsonaro, mas também esse assessor internacional, esse advogado constitucionalista e, pelo que disse o Aguirre, tinha até um padre. Antes a gente ouvia falar em padre de passeata, agora a gente passa ao outro caso de padre de golpe. Bom, complica. Nós assistimos na semana passada e que continua a repercutir o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, de 3 acusados do quê? De 2 crimes, eu vou ressaltar, e mais crimes, mas eu vou ressaltar 2, que é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, um crime cuja atenção, é a tutela jurídica, é a proteção à democracia. E nós tivemos um outro crime que é que foi a tentativa de deposição de governo legitimamente constituído. E aí nós temos uma tutela jurídica, não mais da democracia, mas sim do sistema republicano, uma tutela da república. São 2 crimes autônomos e independentes, com a ressalva que o ministro Barroso não entende assim. Mas a maioria sim o entendeu, e com acerto. Então, o que que o Bolsonaro, né, agora, depois dessa revelação, o que que a gente vê no Bolsonaro? Vê um Bolsonaro mergulhado nesses 2 crimes, ou seja, na tentativa de abolir o Estado democrático e na tentativa de abolir o sistema republicano. 2 crimes. Vai se dizer, e o Josias lembrou, a entrevista do Bolsonaro, como se ele tivesse fora de tudo isso. Mas, na realidade, essa situação pode estar conectada, imbricada com o quê? Com o movimento de 8 de janeiro. Pode ter sido um desdobramento, ou seja, o Estado-Maior, por maioria, atenção, do Exército e da Aeronáutica, foram contra o golpe. Só a Marinha foi a favor. Ora, fechado isso, impossibilitado isso, o que, que aconteceu? Pode ter, atenção, pode ter ocorrido um plano B. E qual é o plano B? O 8 de janeiro por outros meios. Então, Bolsonaro pode, se comprovado esse elo, se não comprovado, tem esses 2 crimes aí. Se comprovado o elo, a ligação, nós vamos ter o Bolsonaro junto com aqueles magrinhos, com aqueles que atuaram na linha de frente e que foram julgados os 3 primeiros pelo Supremo e que todo mundo chiou. Por quê? Ora, só eles. A quem interessava isso? E a resposta era a quem interessava esse ato de 8 de janeiro? Evidentemente a Bolsonaro. Então, se fecha tudo isso e o Bolsonaro, Fabiola, Josias, doutora Mariana, vai ter que se agarrar ao artigo 15. Atenção, quem tiver curiosidade, ao artigo 15 do Código Penal, que é a chamada Ponte de Ouro, que foi construída pelo grande jurista alemão
von Litz. Ele diz: atos preparatórios e início de execução, e isso ocorreu, até minuta, consulta advogado, Bolsonaro se dedicando a eles, ouvindo, de alguma forma, evidentemente que não foi por iniciativa daquele ajudante de desordens, o CID, ou seja, de pegar isso e convocar o alto comando e falar: olha, bem uma examinada nisso, vamos. Então, não foi, evidentemente, que a ordem ocorreu, e um ajudante de ordem atua em nome e com procuração, vamos chamar assim, do presidente. Então, o que a gente tem? Volto à Ponte de Ouro. Nós tivemos um início de execução do quê? Desse tipo penal, atos preparatórios. E o Bolsonaro vai tentar se agarrar, como já fez na entrevista, à Ponte de Ouro, ou seja, a desistência voluntária que está no artigo 15 do Código Penal. O senhor vê uma prevaricação, vê uma responsabilidade, quer dizer, quando a gente tem ali uma reunião que é convocada pelo presidente da República, a gente está falando agora aqui de um conteúdo da delação do Mauro Cid, quem está chegando agora na nossa transmissão, Mauro Cid na Polícia Federal disse que Bolsonaro recebeu uma minuta de golpe de um assessor, pegou essa minuta do golpe que tinha ali previsto o cancelamento das eleições, do resultado das eleições, a prisão dos adversários, levou isso a um grupo de militares e o comandante da Marinha disse sim para esse plano de golpe. Já o alto comando do Exército, das Forças Armadas, disse não. Um advogado participou da reunião também, participou de uma reunião e teve até um padre. Vamos lá, professor Mayrovitch. Os militares, qual é a responsabilidade dos militares? Eles prevaricaram ao não tomarem uma atitude? Duas coisas, duas divergências respeitosas, evidentemente. Uma com relação à doutora Mariana e outra com relação ao nosso estimado Josias. Aspecto jurídico, porque aspecto político eu concordo em gênero, número e casos com Josias. O primeiro ponto, a doutora Mariana falou de um legalismo das Forças Armadas. Nós não podemos esquecer a cobertura, atenção, a cobertura dada aos acampamentos na porta dos quartéis. E hoje a gente sabe que esses acampamentos eram passagens, eles faziam parte de um pinga-pinga para o ato de 8 de janeiro passado, onde pessoas vindas de vários pontos paravam por lá, descansavam, eram remanejados em outros ônibus para chegar a Brasília, onde em Brasília eram recebidos nesses acampamentos. Acampamentos na frente dos quartéis, principalmente do QG do Exército, que, pela lei, é área de segurança nacional. E quem tem que velar por essa área, evidentemente, é o Exército, porque elas ficam o quê? A englobar os quartéis. Os quartéis estão dentro dessa área. Então, esse legalismo eu já começo a colocar em dúvida. Por outro lado, dou uma recordada na história do Brasil e vejo tantos golpismos. Por exemplo, nós tínhamos uma carta constitucional no Império, que era uma carta democrática e que tinha como sistema de governo a monarquia. Então, era uma democracia num sistema democrático. Nós tivemos uma ação, muitos historiadores falam até em golpe, onde o que aconteceu? Se mudou o sistema de governo de monarquia para república e quem apoiou os militares contra, evidentemente, um grande estadista da história, que foi Dom Pedro II. Tivemos no curso, vamos pensar, em várias intentonas, vários golpes, apoio do nada mais, nada menos ministro do Exército, Eurico Gaspar Dutra, à ditadura Vargas.
tivemos até um acordo dele em ser presidente com o Vargas, tivemos aí, antes, evidentemente, vários episódios que me vem à cabeça, o episódio do Forte de Copacabana, vários movimentos golpistas a mostrar que as nossas Forças Armadas apenas recuaram depois do golpe de 64, golpe ditatorial de 64. Houve, depois de tudo, e com a redemocratização, o quê? Um silêncio e várias outras atitudes, mas que parece muito que voltou o golpismo em alguns, como a doutora Mariana ressaltou bem, em alguns integrantes das Forças Armadas. Agora eu entro no ponto da prevaricação, deixar de praticar ato de ofício. Nós não podemos esquecer que o ato principal e que foi constitucional, foi de grande valor das forças, do Exército e da Aeronáutica, de grande valor, atos firmes e heróicos, porque contrariavam o quê? O chefe deles, ou seja, o Bolsonaro, que era o chefe das Forças Armadas. O que se fez? Se apresentou aquilo, eles militares, não tinham que praticar ato de ofício que diz a lei. Qual é o ato de ofício que caberia ali? Nenhum, a não ser a oposição deles, que foi marcante. Então, não vejo crime de prevaricação, em que eles não comunicaram o Ministério Público, não levaram uma notícia de crime, mas e a hierarquia militar? E o comandante deles, eles já tinham contrariado. Então, não me parece que tenham tido uma intenção dolosa e prevaricar, e não vejo aí prevaricação. Concordo.